Imagine um mundo em silêncio. Não o silêncio comum de uma madrugada tranquila, mas um silêncio cósmico, pesado, como se o próprio céu tivesse se fechado sobre a Terra. Milhares de anos atrás, o planeta conheceu esse vazio após o fogo. O fogo que não nasceu de tochas humanas, mas das pedras que vieram do espaço, cortando os céus como lâminas incandescentes. Entre as cinzas de uma civilização quase apagada, um punhado de sobreviventes carregava uma certeza: a memória não podia morrer junto com eles. Se tudo se perde, o que permanece? Se a vida se dissolve, como garantir que o aprendizado sobreviva? É nesse ponto que Göbekli Tepe surge, não como um templo, mas como um testemunho. Pilares erguidos em pedra crua, gravados com animais que parecem dançar entre símbolos misteriosos. Círculos de rocha que resistiram a mais de 12.000 anos de vento e poeira. Não são apenas formas talhadas, são vozes gravadas para ecoar além da catástrofe. Hoje, ao olharmos para essas colunas, podemos imaginar que elas funcionam como uma cápsula do tempo. Mas não uma cápsula escondida em cofres subterrâneos ou arquivos digitais de silício, como fazemos agora. Não. Ali, cada símbolo é como um arquivo de pedra, cada animal, uma metáfora de constelações, cada V repetido, uma linha de código antiga. Um código para ser lido não por seus contemporâneos, mas por nós. Por aqueles que viriam milhares de anos depois. Você já pensou nisso? Na possibilidade de que esses caçadores-coletores, que mal sabiam moldar cerâmica, tenham esculpido um asterisco manual de sobrevivência asterisco para o futuro? Que cada traço pode carregar advertências sobre o céu, sobre o tempo, sobre o retorno de ciclos cósmicos que ainda hoje nos rondam. Göbekli Tepe não é apenas pedra. É memória petrificada. É a lembrança de um povo que olhou para o universo e decidiu não confiar apenas em palavras passageiras. Eles sabiam que a voz se apaga, que histórias contadas ao redor do fogo morrem com aqueles que as narram. Mas a pedra permanece. Se hoje criamos discos de ouro lançados em sondas espaciais, armazenamos dados em cristais de quartzo ou enviamos mensagens digitais ao cosmos, não estamos fazendo nada novo. Estamos apenas repetindo, com outra linguagem, o gesto daqueles que vieram antes. Eles ergueram seu próprio backup da civilização. Não com computadores, mas com rochas talhadas e alinhamentos precisos. E aqui começa o verdadeiro enigma. O que exatamente eles queriam salvar? Estariam nos falando de sua vida diária, de seus rituais e caçadas? Ou estariam nos avisando sobre algo muito maior, um evento que quase os extinguiu e que, segundo suas contas, poderia voltar? Esse mistério nos obriga a olhar para nós mesmos. Se hoje o mundo enfrentasse uma nova catástrofe global, como guardaríamos nossas memórias? Será que confiaríamos em discos rígidos e servidores em nuvem, frágeis diante do tempo? Ou tentaríamos escrever em matéria bruta, como eles fizeram, para que as gerações futuras não precisassem começar do zero? Há uma pergunta que ecoa em cada pedra de Göbekli Tepe. Asterisco: como deixar uma mensagem para o futuro quando o futuro talvez não acredite em nós, asterisco. Esse monumento não é apenas arqueologia. É um espelho. Um espelho que nos obriga a encarar a brevidade da nossa própria civilização. Porque se a mensagem deles chegou até aqui, o que será da nossa? Se nossos arranha-céus, satélites e cidades sumissem em poeira, qual seria o sinal que resistiria para ser lido daqui a 12.000 anos? É por isso que, diante de Göbekli Tepe, não sentimos apenas fascínio. Sentimos urgência. Urgência em compreender o que foi dito, e urgência em refletir sobre o que queremos dizer ao futuro. E aqui está o ponto mais desconcertante. Eles talvez não tenham escrito para si mesmos. Eles escreveram para nós. E agora, cada olhar que pousamos sobre essas pedras não é uma investigação histórica. É uma conversa. Uma conversa que atravessa milênios,
que nos chama, que nos desafia a decifrar. Mas será que realmente entendemos o que eles tentaram guardar? Será que conseguimos ler a totalidade dessa cápsula de pedra? Ou estamos diante de apenas fragmentos de um código muito maior, cujas partes ainda dormem enterradas sob a terra? Porque, no fundo, a maior pergunta não é asterisco asterisco o que eles gravaram asterisco asterisco. Mas sim asterisco asterisco o que ainda não descobrimos asterisco asterisco. E é aí que o mistério se aprofunda. É aí que a história se transforma em abismo. E se tudo que acreditamos sobre o início da civilização estivesse errado? Por que diante de Göbekli Tepe, a lógica vacila, os manuais de história parecem frágeis, e a linha do tempo que aprendemos na escola se rompe em silêncio? Como é possível que caçadores-coletores, sem metal, sem rodas, sem escrita, tenham erguido um complexo monumental que até hoje desafia engenheiros modernos? Pense nisso, blocos de até 20 toneladas cortados com precisão milimétrica, transportados por quilômetros de terreno acidentado e posicionados em círculos que não obedecem ao acaso, mas a um plano geométrico calculado. Hoje, com guindastes, motores e softwares de modelagem, essa tarefa já seria monumental. Mas há 12.000 anos, quando o ferro ainda era desconhecido e a agricultura apenas engatinhava, como isso foi possível? Essa é a impossibilidade que pulsa em cada pedra. E não é só o peso da rocha. É o peso do conhecimento. Como poderiam aqueles povos entender ciclos solares e lunares com tamanha exatidão? Como sabiam que precisavam adicionar 11 dias ao calendário lunar para alinhar-se ao ano solar? Esses cálculos exigem gerações de observação, matemática avançada, instrumentos de precisão. E, no entanto, ali estão, gravados em símbolos que resistiram ao vento e ao tempo. Se essa gente vivia em tendas, se não deixaram casas, cerâmica ou agricultura, de onde veio tamanha ciência? Estariam herdando um conhecimento mais antigo, talvez de uma cultura que já havia desaparecido? Ou a experiência da catástrofe os obrigou a acelerar a mente, a transformar o medo em cálculo, o pavor em calendário? E ainda há o mistério do próprio sepultamento. Por que cobrir com toneladas de terra o que parecia ser seu maior tesouro? Quem gasta tanto esforço para esconder algo, se não pretende proteger? Seria uma mensagem deliberada: guardem isto. Vai ser preciso novamente? As perguntas se acumulam como camadas de pó sobre as pedras. E cada resposta possível abre apenas novas impossibilidades. Por que não falamos apenas de engenharia? Falamos de memória contra o esquecimento. De uma mensagem que atravessou 12.000 anos sem um único livro, sem uma única biblioteca. Seus autores não deixaram manuais de instrução. Não escreveram prefácios. Apenas confiaram que alguém, algum dia, conseguiria ler as formas gravadas em pedra. Mas será que entendemos? Ou apenas interpretamos com a lente da nossa ciência, projetando sobre eles aquilo que gostaríamos de encontrar? O fato é que a impossibilidade de Göbekli Tepe não está apenas em sua construção. Está em sua própria existência. É um monumento que não deveria estar ali, numa era em que a humanidade, supostamente, mal havia despertado do sono da pré-história. E talvez seja justamente isso que os sobreviventes quiseram nos mostrar. A vida é frágil, mas o conhecimento precisa ser eterno. E, quando tudo parece impossível, é nesse momento que a memória deve se transformar em pedra. Mas se essa obra é tão impossível, o que mais se esconde nas camadas de terra ainda não escavadas? Será que as colunas reveladas são apenas a primeira página de uma mensagem maior? Ou estamos diante de um livro incompleto, cuja maior revelação ainda repousa sob o solo? É aí que o mistério se intensifica. É aí que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer pedra já talhada. Mas o que mais desconcerta não é apenas o que vemos em Göbekli Tepe. É o que não vemos. Não há casas em torno do complexo.
Não há vestígios de cerâmica, nem ferramentas agrícolas, nem ossadas humanas que indiquem um povoado estável. Não há cinzas de fogueiras cotidianas, nem restos de sementes, nem marcas de ocupação permanente. Há apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parece gritar. Como pode um monumento dessa magnitude erguer-se sem que reste qualquer sinal da vida que o cercava? Quem construiu? Quem coordenou? Quem alimentou centenas de trabalhadores em meio a um esforço tão gigantesco? E onde estão as marcas dessa vida? Esse vazio é talvez tão eloquente quanto as pedras. Por que ele nos obriga a perguntar: o que foi apagado? Foi o tempo que consumiu os rastros, ou foi alguém que os apagou de propósito? O fato de o complexo ter sido enterrado deliberadamente reforça esse mistério. Não se trata de erosão, nem de acidente. Alguém, em algum momento, decidiu ocultar tudo sob toneladas de terra. Uma sepultura colossal para um monumento vivo. E quando se cobre algo com tanta dedicação, o gesto fala mais do que 1000 palavras. É como se dissessem: guardem isso. Não é para nós, é para eles. Mas quem seriam eles? Nós? O futuro? Um povo que ainda não existia, mas que um dia encontraria essas pedras. Esse silêncio abre espaço para todas as interpretações. Talvez fosse um santuário de rituais tão secretos que a vida comum jamais se misturava com o espaço sagrado. Talvez fosse um observatório usado apenas em épocas específicas, quando o céu revelava alinhamentos raros. Ou talvez fosse uma cápsula do tempo intencionalmente isolada de qualquer vestígio humano, para que nada contaminasse a mensagem principal. E se esse silêncio não for ausência, mas linguagem? Se o vazio em torno das pedras for parte da mensagem? Se o que nos parece falta for, na verdade, uma escolha? Porque às vezes, na história, o que não se diz fala mais alto que qualquer registro escrito. O silêncio das fontes pode ser esquecimento. Mas também pode ser segredo. Um segredo guardado de forma tão cuidadosa que só poderia ser compreendido por aqueles capazes de ouvir o não dito. E é nesse vazio que nossa imaginação se expande. Foi ali, entre a ausência de respostas, que surgiram as interpretações mais ousadas. Se não havia sinais de aldeias, se não havia sinais de rotina, então o que eram aquelas pedras? Um templo? Um observatório? Um mapa do céu? Ou algo ainda mais extraordinário, que até agora não ousamos nomear? Cada silêncio se transforma em abismo. E quanto mais olhamos para ele, mais somos atraídos para dentro. Mas é justamente aí, nessa falta de explicações, que novas histórias começam a nascer. E algumas delas não se limitam à ciência. Elas atravessam o campo do imaginário, do sagrado, do sobrenatural. E é para essas interpretações que agora nos voltamos. Diante do silêncio de Göbekli Tepe, a imaginação humana floresceu. Porque onde faltam respostas, nascem mitos. E esse monumento, erguido muito antes da escrita, parece convidar mais perguntas do que soluções. Alguns o viram como um templo dos deuses primordiais. Cada animal gravado seria um guardião, cada símbolo, um código de acesso a um conhecimento reservado apenas aos iniciados. Outros enxergaram ali um portal entre mundos, não apenas um espaço sagrado na Terra, mas uma espécie de ponte entre o humano e o cósmico. Há ainda aqueles que sugerem que os pilares formariam um gigantesco calendário astrológico, uma leitura do céu transformada em pedra, onde constelações seriam fixadas como se fossem eternas. Seus construtores teriam visto o firmamento não apenas como cenário, mas como um livro vivo, um palco de mensagens divinas. E, como em toda história cercada de mistério, surgem interpretações sobrenaturais. Alguns acreditam que forças além da compreensão humana guiaram aquelas mãos. Que o conhecimento não nasceu da observação paciente, mas de revelações trazidas por seres que não deixaram nome. Seriam deuses?
Seriam visitantes? Ou apenas a própria imaginação humana projetando no mistério aquilo que teme e deseja? Mas há também leituras simbólicas e culturais. Talvez os animais gravados não sejam constelações nem deuses, mas metáforas de ciclos da vida, a caça, a reprodução, a morte, o renascimento. Talvez os V repetidos não sejam números ou contas, mas sinais de passagem, marcas de rituais que se perdiam na poeira da memória. O silêncio, nesse caso, não seria ausência, mas segredo coletivo, um código compreensível apenas para quem viveu ali, em um tempo que não podemos mais alcançar. O fascinante é que todas essas interpretações convivem. Arqueólogos, místicos, sonhadores, cientistas, cada um encontra no enigma um espelho de sua própria visão de mundo. E é isso que mantém Göbekli Tepe vivo, não apenas como ruína, mas como fonte inesgotável de narrativas. Afinal, não é a primeira vez que monumentos antigos foram cercados de interpretações múltiplas. As pirâmides do Egito, as linhas de Nazca, os círculos de pedra da Europa, todos carregam uma mistura de ciência e lenda, razão e mistério. Göbekli Tepe se junta a essa tradição, ampliando o mosaico das perguntas que jamais cessam. Mas talvez a chave esteja em reconhecer que essas camadas de interpretação são parte da mensagem. Não importa se era templo, calendário, mapa estelar ou santuário secreto. O fato de permitir tantas leituras é prova de que seu enigma foi feito para sobreviver. Porque aquilo que pode ser explicado se apaga com o tempo. Aquilo que permanece em dúvida atravessa gerações. E ainda assim, por mais que a imaginação voe, a ciência insiste em buscar caminhos concretos. Porque cada símbolo, cada repetição, cada detalhe pode conter uma pista objetiva, algo que ligue esse monumento não apenas ao sobrenatural, mas ao estudo sistemático da natureza. E é aqui que a arqueologia e a inteligência artificial entram em cena. Depois das lendas, depois das crenças, depois dos mitos, chega o olhar frio das investigações modernas. Um olhar que tenta traduzir em dados aquilo que parece insondável. Mas será que nem mesmo a ciência está preparada para o que esses símbolos revelam? É isso que veremos a seguir. Depois das lendas e das crenças, vem o olhar da ciência. Um olhar que não se contenta com metáforas, mas busca padrões, números, conexões. E foi exatamente isso que aconteceu quando pesquisadores decidiram aplicar ferramentas modernas ao enigma de Göbekli Tepe. Durante décadas, arqueólogos mediram, catalogaram, fotografaram cada símbolo. Eles contaram as repetições dos V, compararam posições de animais, buscaram paralelos com outros sítios. Mas, por mais esforço que fizessem, o padrão parecia escapar. Era como se a mensagem estivesse ali, mas invisível ao olhar humano. Foi então que a inteligência artificial entrou em cena. Não com respostas mágicas, mas com a capacidade de analisar milhares de dados ao mesmo tempo, enxergando relações que o olho humano não consegue ver. Imagens de alta resolução das pedras foram processadas em algoritmos capazes de detectar simetrias, agrupamentos e sequências escondidas. E o que parecia aleatório começou a revelar ordem. Os V repetidos, antes vistos como rabiscos ou decorações, mostraram-se parte de um sistema. Um sistema matemático. Um sistema de contagem. Um calendário. O que a inteligência artificial revelou deixou os especialistas atônitos. Havia exatamente 365 marcas principais, correspondendo aos dias de um ano solar. E mais do que isso, os grupos de símbolos refletiam ciclos lunares de 29 e 30 dias, com correções adicionais para alinhar o calendário lunar ao solar. Uma precisão que só seria registrada milhares de anos depois na Babilônia. E, no entanto, ali estava, em pedra, 8.000 anos antes. Não era apenas um calendário rudimentar. Era um calendário astronômico completo. Ele registrava o ciclo do Sol, as fases da Lua e até a necessidade de correções para manter a contagem alinhada ao céu. E mais,
algumas marcas pareciam apontar para eventos extraordinários, como chuvas de meteoros e solstícios. Como povos sem escrita, sem metal, sem agricultura complexa, poderiam calcular tudo isso? Teriam observado o céu por gerações, registrando em pedra o que viam noite após noite? Ou seriam portadores de um conhecimento herdado de tempos ainda mais antigos? A ciência moderna, com toda a sua tecnologia, não pôde negar os números. As marcas se encaixavam, os ciclos batiam, os cálculos faziam sentido. Mas a explicação ainda escapava. Como explicar o impossível? O mais impressionante foi perceber que o monumento inteiro parecia projetado como uma espécie de máquina cósmica. Os alinhamentos entre colunas, o formato dos círculos, a repetição de números-chave, tudo sugeria uma função além do ritual. Era como se o próprio espaço fosse um observatório fixo, uma calculadora de pedra. E a arqueologia experimental tentou testar hipóteses. Poderiam centenas de pessoas, sem rodas nem animais de carga, mover aquelas rochas? Seria possível entalhar com ferramentas de pedra tamanha precisão? Algumas simulações mostraram que, com esforço coletivo e engenhosidade, não era impossível. Mas ainda assim, a escala do feito ultrapassa o que se espera de uma sociedade de caçadores-coletores. O resultado é uma mistura inquietante. A ciência confirma a existência de padrões avançados, mas não consegue explicar a origem desse conhecimento. A cada resposta, uma nova dúvida nasce. E, paradoxalmente, o mistério se torna ainda mais profundo. Mas talvez essa seja a maior revelação. A de que a ciência, ao invés de encerrar o enigma, apenas o amplia. Porque se realmente existe um calendário tão antigo, ele não foi gravado para ser apenas lembrança. Ele foi gravado como advertência. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais ampla. Será que Göbekli Tepe é apenas um monumento isolado? Ou faz parte de uma linha do tempo maior, onde outras civilizações também deixaram suas marcas, tentando preservar conhecimento em meio à fragilidade da vida humana? É exatamente essa linha do tempo que agora precisamos seguir. Göbekli Tepe pode ter sido o início, mas não foi o fim. Porque a história não caminha em linha reta. Ela se sobrepõe, se apaga, se reescreve. E, a cada nova civilização, o enigma ganha novas camadas. Séculos após sua construção, outras culturas nasceram e desapareceram sem jamais imaginar que, sob a terra, repousava um monumento de 12.000 anos. E, ainda assim, a mesma busca, compreender o céu, decifrar o tempo, guardar o conhecimento, se repetiu em diferentes cantos do mundo. No Egito, pirâmides erguidas contra o deserto alinharam-se com constelações. Não apenas túmulos, mas mapas cósmicos em pedra. Na Mesopotâmia, sacerdotes babilônios registraram eclipses, ciclos da lua e conjunções de planetas em tabuletas de argila. Na América do Sul, linhas imensas desenhadas no deserto de Nazca só fazem sentido quando vistas do alto, como se fossem mensagens destinadas ao olhar do céu. E na Europa, círculos de pedra como Stonehenge marcam solstícios com precisão surpreendente. É como se, em cada época, povos diferentes tivessem respondido à mesma inquietação. Como não perder o que aprendemos? Como escrever no espaço e no tempo o que a voz não consegue carregar? A linha do tempo das civilizações é também a linha da memória. Cada cultura, à sua maneira, tentou enfrentar o esquecimento. Uns com pirâmides, outros com símbolos talhados em rocha, outros ainda com histórias transmitidas pela oralidade. Mas todos partilharam o mesmo medo, que o conhecimento morresse junto com eles. E, quando olhamos para trás, percebemos que os grandes monumentos não são apenas feitos de pedra ou barro. São feitos de urgência. Urgência em preservar algo diante da fragilidade da vida. Mas há também outra face dessa linha do tempo, a do apagamento. Quantas culturas se perderam sem deixar rastros?
Quantas mensagens foram destruídas por guerras, invasões, incêndios ou pelo simples esquecimento? Para cada Göbekli Tepe preservado, quantos outros monumentos o tempo engoliu sem retorno? Esse movimento de construção e perda se repete como um ritmo antigo. Civilizações se erguem, brilham, deixam marcas, e depois desaparecem. Mas as marcas sobreviventes, mesmo fragmentadas, se conectam como pontos dispersos de uma constelação. Cada uma conta uma parte da história. E juntas revelam algo maior, um fio invisível que atravessa milênios. É nesse fio que Göbekli Tepe se encaixa. Não como um mistério isolado, mas como parte de uma rede de esforços humanos para conversar com o futuro. Do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, cada cultura encontrou sua forma de dizer: nós existimos. Nós aprendemos. Não deixem isso se perder. Mas, diante desse mosaico, surge uma nova pergunta. Se tantas civilizações diferentes tentaram guardar mensagens, qual delas realmente chegou até nós intacta? E, mais do que isso, será que conseguimos compreender o método usado para que sua mensagem resistisse ao tempo? Porque se a linha do tempo das civilizações mostra a insistência humana em registrar, o próximo passo é entender como fizeram isso. E é aqui que entramos em outro enigma, não apenas o que foi gravado, mas como foi possível gravar. O mistério do método. Se a linha do tempo mostra que muitos tentaram guardar conhecimento, a grande pergunta agora é: como? Não basta erguer monumentos. É preciso um método. Um caminho capaz de transformar o efêmero em eterno. Em Göbekli Tepe, o enigma não está apenas no que foi gravado, mas em como foi feito. Como mover blocos de 20 toneladas sem rodas, sem animais de carga, sem ferramentas de metal? Como alinhar colunas com precisão geométrica numa época em que a matemática ainda não era escrita em símbolos? Como escrever um calendário tão exato sem instrumentos de medição sofisticados? Alguns arqueólogos defendem que o segredo estava no esforço coletivo. Centenas de pessoas, organizadas em grupos, poderiam mover rochas com cordas, troncos e rampas de terra. Outros sugerem que as técnicas de corte da pedra, aparentemente impossíveis, seriam fruto de paciência extrema, lasca após lasca, repetida por meses, talvez anos. Mas ainda assim, a escala impressiona. Porque, mesmo com explicações práticas, o resultado parece ultrapassar o possível. Há hipóteses alternativas. E se tivessem desenvolvido técnicas hoje esquecidas? Métodos de transporte baseados em princípios simples de física, mas que não chegaram até nós. Ou, talvez, recursos espirituais ou rituais que, de alguma forma, organizavam a comunidade em torno de uma tarefa impossível, transformando fé em força coletiva. Mas o enigma do método vai além da construção. Está também na comunicação. Como escolheram símbolos que resistiriam ao tempo? Por que optar por imagens de animais, por formas geométricas, por marcas em V? Talvez porque sabiam que a linguagem muda, mas certas figuras atravessam culturas. Um animal esculpido em pedra fala tanto a nós quanto falou a eles. Um traço repetido permanece compreensível, mesmo sem tradução. É como se tivessem inventado um alfabeto universal, não feito de palavras, mas de formas. Um código desenhado para ser lido por olhos de qualquer era. Um método que não depende de língua, mas de símbolos eternos. E quando olhamos para nossas próprias tentativas modernas de falar com o futuro, cápsulas do tempo enterradas, discos enviados ao espaço, arquivos digitais projetados para durar milênios, percebemos que estamos repetindo a mesma busca. Mas será que nossos métodos são mais eficazes? O que sobreviverá mais? Uma foto armazenada em servidores frágeis ou um símbolo talhado em pedra? O enigma do método é, no fundo, um espelho da engenhosidade humana. Mostra que, diante do impossível, sempre encontramos caminhos. Nem sempre sabemos explicar como, mas o fato é que acontece.
E talvez seja esse o maior legado de Göbekli Tepe, a lembrança de que não existe impossibilidade absoluta quando a memória precisa atravessar o tempo. Mas se os métodos usados por eles ainda nos surpreendem, o que dizer de nossa própria era? Será que o que construímos hoje será legível daqui a 12.000 anos? Ou nossos registros digitais se dissolverão como areia, deixando apenas silêncio? Porque o mistério de Göbekli Tepe não é apenas arqueológico. É existencial. Nos obriga a pensar não só no que eles fizeram, mas no que nós estamos fazendo. E é nesse ponto que a narrativa se aproxima do clímax. Porque a maior questão não é apenas como eles conseguiram, mas o que tudo isso significa para nós, agora, que herdamos essa mensagem. E é aqui que chegamos ao último passo dessa jornada, a conclusão reflexiva. O momento em que o enigma deixa de ser apenas deles e passa a ser também nosso. Chegamos ao fim da travessia por Göbekli Tepe. Mas, diante dessas pedras, percebemos que o fim nunca é realmente um fim. É apenas uma pausa, um convite à reflexão. Porque o verdadeiro mistério não está apenas nos símbolos gravados há 12.000 anos. Está naquilo que eles despertam em nós agora. Olhar para Göbekli Tepe é como olhar para um espelho de pedra. Ele nos mostra, ao mesmo tempo, o passado e o futuro. Mostra a fragilidade das civilizações e a força da memória. Talvez eles quisessem nos dizer que o conhecimento é a única herança que atravessa catástrofes. Que povos podem desaparecer, mas aquilo que gravam no mundo pode sobreviver. E, se essa foi mesmo sua mensagem, ela chegou. Chegou a nós, aqui, neste tempo em que novamente nos sentimos ameaçados por incertezas cósmicas, climáticas, humanas. E o que fazemos com isso? Seguimos vivendo como se o amanhã estivesse garantido? Ou paramos para pensar em que tipo de mensagem queremos deixar? Nós também estamos criando nossas cápsulas do tempo, arquivos digitais, bibliotecas virtuais, satélites lançados ao espaço. Mas será que durarão tanto quanto a pedra? Será que, daqui a 12.000 anos, alguém poderá abrir nossos servidores e compreender nossas palavras? Ou tudo se perderá, restando apenas silêncio? Göbekli Tepe nos provoca a encarar essa pergunta. E, talvez, essa seja sua maior função, não nos dar respostas prontas, mas nos forçar a fazer as perguntas certas. Se eles, diante do impossível, decidiram transformar memória em pedra, o que nós faremos diante dos nossos impossíveis? A história sugere que as civilizações caminham em ciclos. Nascem, florescem, desaparecem. Mas a memória pode ser o fio que conecta cada ciclo, impedindo que a humanidade volte sempre ao ponto zero. E, nesse fio, cada um de nós tem responsabilidade. Talvez, no futuro, alguém olhe para as marcas que deixamos hoje e tente decifrar quem fomos. Talvez encontrem sinais de nossa ciência, de nossa arte, de nossos medos. E talvez perguntem: eles souberam nos avisar? Eles souberam preservar? Eles souberam aprender com o passado? Göbekli Tepe permanece ali, como um sussurro de pedra. E o que ele nos diz é simples e ao mesmo tempo imenso: nada é eterno, mas a memória pode ser. Cabe a nós decidir como guardá-la. O ciclo retorna. O mistério permanece. E a pergunta ecoa: que mensagem queremos deixar para o futuro? Se essa história te tocou, permita que ela continue. Compartilhe, reflita, inscreva-se para seguir junto nessa jornada de mistérios. Porque, assim como as pedras de Göbekli Tepe, cada gesto de memória é um presente para aqueles que ainda virão.